Itália possui encantos naturais. O país de 1.300 quilômetros de comprimento por 600 de largura conta com belas paisagens. A reserva de Garzaia, na aconchegante Pomponesco norte do país, é uma das atrações pouco conhecidas das tradicionais rotas turísticas, mas de natureza exuberante. A Itália da histórica Roma também possui encantos que passam despercebidos da rota internacional, como as montanhas e a acolhida em Monteleone di Spoleto, no caminho entre Cássia e Assis, na Úmbria. As atrações culturais ao ar livre em Mantova, com artistas explicando de forma teatral e lúdica detalhes da história italiana, os costumes e a cultura, também chamam a atenção. Jornal da Vida Especial Itália está no ar. Alegria estar com você! Olá, boa noite. 30 de novembro, dia do teólogo. O Jornal da Vida Especial de hoje apresenta os encantos da Itália. Buonasera, Luciana. Boa noite, Luciana, amigo telespectador do canal da Família. A Itália passou por uma transformação pós-Segunda Guerra Mundial. Um país até então basicamente agrícola passou a desenvolver uma indústria forte, agregando valor aos produtos. Um exemplo está na indústria automobilística. No norte da Itália, na aconchegante Maranello, o Museu da Ferrari mostra as transformações dos motores e designs ao longo do século XX e XXI. O museu em Maranello, na região de Módena, na Itália, conta a trajetória do fundador e seus carros. Enzo Ferrari montou sua fábrica em 1947. Na entrada, há uma réplica do escritório do empresário. Nas paredes, memórias e lembranças de personalidades e carros. O Museu da Ferrari, aqui em Módena, na Itália, preserva raridades e conta a história de carros famosos no mundo inteiro. Os carros antigos e seus motores convidam os visitantes a um passeio automobilístico pela história. Cada modelo tem suas conquistas ao longo dos anos. São modelos icônicos. Este foi produzido em 1953 com o motor que foi utilizado na Fórmula 1 da época. Este outro, fabricado entre 1960 e 1963, é o primeiro de 4 lugares produzido em larga escala. Este é o primeiro carro da Ferrari com ar-condicionado. Este outro, com o nome de Dino, é uma homenagem ao filho do fundador da Ferrari. Foi fabricado entre os anos de 69 e 73. Os altos custos com os carros de competição da Fórmula 1 levaram o empresário a aumentar a produção de carros de passeio nos anos 70. Nesta ala do museu, os visitantes podem conhecer como é o projeto para se construir uma Ferrari. Cada espaço do museu apresenta detalhes dos carros, desde os esportivos aos clássicos. Esta é uma réplica do carro exclusivo produzido para o cantor Eric Clapton. São diversos setores que levam os turistas a se encantarem com essas máquinas. Este foi o último carro aprovado por Enzo Ferrari em 1988. Modelos recentes também estão em exposição na última ala do museu. Funcionários com trajes típicos ajudam os visitantes com explicações em diversos idiomas. Hoje, turistas de várias partes do mundo chegam a Maranello para conhecer detalhes desses carros que conquistam admiradores. No museu também há uma loja com diversos objetos para guardar lembranças. A Ferrari também é marca histórica quando o assunto é competição esportiva. A Fórmula 1 tem na vermelhinha uma das principais trajetórias de sucesso na modalidade. O museu traz fotos do início da história da Ferrari na categoria, como a primeira vitória da escuderia vermelha na Fórmula 1 em 51, com o argentino Froilán González no GP da Inglaterra. A vitória do austríaco Niki Lauda em 74. Aliás, Lauda, hoje diretor da rival Mercedes, foi bicampeão com a Ferrari em 75 e 77, em duelos com Emerson Fittipaldi. O capacete dos grandes pilotos da Ferrari é destaque neste museu. O argentino Juan Manuel Fangio, primeiro pentacampeão mundial, levou o título de 56 com a vermelhinha. O milanista Alberto Ascari, o primeiro campeão com a Ferrari, tem o carro vitorioso em exposição no museu. Ascari, campeão em 52 e 53, morreu nas pistas de Monza, onde o local da curva recebe o seu nome, a variante Ascari. O museu traz o modelo do último título por equipes conquistado pela Ferrari. Este carro de 2008, com a dobradinha Kimi Raikkonen e Felipe Massa. E o carro de 2007, cujo campeão foi Kimi Raikkonen. E aqui no Museu da Ferrari, em Módena, no norte da Itália,
Uma ala toda especial para aquele que foi com a Ferrari 5 vezes campeão do mundo de Fórmula 1. O casamento perfeito entre máquina e homem. Ferrari com o alemão Michael Schumacher. A tela onde se encontra o capacete de Schumi quase não tem espaço para tantos títulos. A supremacia de Schumacher de 2000 a 2004 estampa o hall dos campeões. Este modelo de 2002 em exposição é glorioso. A Ferrari de Schumi venceu 15 em 17 corridas naquela temporada. Em 2004 foram 15 vitórias em 18 corridas. Andar pelas galerias do museu é um reviver da história do automobilismo. A economia italiana tem PIB estimado de 2 trilhões 181 bilhões de dólares para 2018. A estimativa é de um crescimento de 1,5% do PIB em comparação com o ano anterior, 2017. Comércio e serviços representam aproximadamente 73,3% do PIB italiano. A Itália é privilegiada quando se fala em atrativos para o turismo, comércio e serviços que são o alicerce para a economia do país. Seja nas cidades desconhecidas, aquelas famosas em todo o mundo. Florença, na Toscana, é uma das cidades mais visitadas no mundo. E não é para menos. Florença abriga monumentos que preservam arte, cultura e religiosidade. Caminhar pelas ruas históricas em um passeio que reúne famílias é uma oportunidade única. O que você está gostando da Itália? Estou gostando do sorvete. Florença é considerado o berço do Renascimento italiano. A cidade preserva locais emblemáticos, como a Ponte Velha. Aqui foram feitas construções na ponte sobre o rio Arno. Beleza rara, construída em 1345, onde foram edificados desde açougues a relojoarias ao longo da história. Eu, como corretor de imóveis, acho muito interessante a possibilidade de conhecer outro país e assim poder conhecer um pouquinho mais do mercado imobiliário de cada um deles. Outro fato interessante também é a arquitetura, que eu posso levar para o Brasil, o que eu aprendi aqui, e agregar ainda mais ao serviço que eu presto para meus clientes. Florença é uma cidade que está no caminho do norte para o centro-sul da Itália. Este município se localiza na região da Toscana, região famosa pela sua cultura, também pela sua gastronomia. Florença possui aproximadamente 400 mil habitantes, mas na prática tem muito mais, pois visitantes turistas do mundo inteiro vêm aqui conhecer as maravilhas de Florença. Em 2007 foi colocado em frente ao Museu Galileu Galilei o relógio de sol que indica a verdadeira hora solar. As horas são marcadas no chão. Florença possui muitos cartões postais, dentre eles os monumentos na Praça da Catedral. O pôr do sol no rio Arno é neste período de verão a prova das maravilhas do Deus Criador. A Catedral de Firenze é ponto turístico simbólico da cidade, berço do Renascimento. A Catedral do século XIII passou por transformações até o início do século XX. Olhar a Catedral é um passear pela história renascentista. A Catedral de Santa Maria del Fiore, em Firenze, na região da Toscana, é uma das maravilhas a serem contempladas na cidade, que recebe turistas de várias partes do mundo. A Catedral de Santa Maria del Fiore, aqui em Firenze, na Itália, começou a ser construída em 1296. A construção foi finalizada em 1436. Já em 1971, esta catedral aqui de Firenze era a quinta maior da Europa. O projeto da igreja é do arquiteto Arnolfo di Cambio, famoso no século XIII por construções em estilo gótico. Arquitetos e artistas ajudaram a finalizar a catedral ao longo dos anos e incorporaram ao templo o estilo romano. A fachada possui esculturas e muitos detalhes. Escultores e artistas de diferentes épocas ajudaram nas obras do templo. Na edificação foram utilizados mármore vermelho, verde e branco de diferentes regiões italianas. A cúpula, com 46 metros de diâmetro de base e 114,5 metros de altura em vão livre, projeto de Filippo Brunelleschi, até hoje atrai estudiosos de arquitetura e engenharia. A catedral possui 153 metros de comprimento
e 90 de largura. No local cabem até 30.000 pessoas. Dimensões que encantam e impressionam os visitantes que ficam em longas filas para admirar o templo. E a suntuosidade dessa catedral é de encher os olhos, muito bonito. Quando você entra na igreja, aí você fica mais maravilhado ainda com as obras, os detalhes, todos os afrescos, os vitrais, todo o domo da igreja com lustres maravilhosos, é impactante. O campanário, idealizado por Giotto, também merece destaque. Para se chegar ao topo do campanário, é preciso subir 414 degraus e contemplar uma vista magnífica de Firenze. Em frente à catedral está o batistério de São João Batista, construído em uma octogonal. Estátuas e portas de bronze ornamentam essa construção do ano 1059. O centro histórico onde está a catedral é patrimônio mundial da Unesco. Legados de religiosidade e artes conservados ao longo da história. O norte da Itália mescla a força do turismo e da industrialização com as belezas naturais. O principal lago no norte do país, o Lago de Garda, possui mais de 350 quilômetros quadrados, reunindo as províncias de Verona, Trento e Brescia. Cidades banhadas pelo Lago de Garda recebem visitantes de várias partes do mundo. No verão, uma multidão aproveita o sol e as atrações da natureza. Nós estamos em Sirmione, no norte da Itália. Esta é uma das 25 cidades banhadas pelo Lago de Garda, o maior da Itália. O Lago de Garda, que fica no norte da Itália, tem 370 quilômetros de extensão e está a 65 metros acima do nível do mar. Dimensões com belezas exuberantes, onde a natureza se revela em espetáculo de nuances. No horizonte, é possível avistar os vilarejos que ficam às margens do lago. Os encantos naturais da região e suas paisagens com montanhas impressionam os visitantes. No verão, os turistas lotam a região para curtir o sol às margens do lago, que parece uma praia. Além das belezas naturais, o local preserva histórias milenares. Monumentos, castelos e fortalezas compõem um cenário magnífico. Sirmione, com pouco mais de 6.000 habitantes, preserva vestígios de vilas romanas construídas entre os séculos I e II a.C. O medieval castelo Scaligero foi construído entre os séculos XIII e XIV como forma de proteção da cidade. De vários pontos, é possível avistar o castelo. Andar pelas ruas de Sirmione é também um passeio pela história. Muitas construções antigas hoje abrigam lojas. A diversidade de formatos e sabores dos sorvetes é um convite a se refrescar no calor. Esta região, onde está o Lago de Garda, entre Verona e Brescia, guarda encantos e preciosidades. Da Lombardia, vamos a Piemonte, no noroeste da Itália. A região tem em Turim a principal cidade. A quarta maior cidade italiana é conhecida pelo forte setor educacional, industrial e cultural. A Catedral de Turim tem como atrativo o Santo Sudário, guardado na igreja-mãe da Arquidiocese italiana. A Catedral de Turim foi construída no final do século XV. O templo passou por modificações ao longo da história. A construção guarda preciosidades e uma das mais importantes relíquias para os católicos. Esta é a Catedral de Turim. O templo é dedicado a São João Batista. É aqui dentro que está guardado o Santo Sudário, o manto de linho que envolveu o corpo de Cristo logo após a sua morte. Fiéis que visitam a igreja fazem suas orações em frente ao local onde está guardado o Santo Sudário. A relíquia está em uma urna protegida dentro desta capela, que atualmente é cercada com vidro blindado. A capela, construída em 1690, fica na lateral do altar principal da igreja. Em 1578, o Santo Sudário foi trazido aqui para Turim, no norte da Itália, depois de registros de passagem da relíquia pela Turquia, no século VI, e França, no século XIV. A peça foi trazida para a Itália pelo Duque de Savoia, que era de Turim. Além do Santo Sudário, na catedral é forte a devoção mariana.
No primeiro altar lateral da igreja, há uma imagem de Santa Maria Maior do século XV, feita de terracota banhada em dourado. Acima da porta da entrada da catedral, há uma reprodução da obra A Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Na igreja, estão enterrados bispos, arcebispos e cardeais de Turim, além de discípulos de Jesus, como o beato Pier Giorgio Frassati, jovem leigo. Natural de Turim, o beato é benfeitor dos pobres, conhecido como santo para os jovens do terceiro milênio. Ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1990. O cardeal Giovanni Saldarini, que foi arcebispo de Turim de 1989 a 1999 e faleceu em 2011, está enterrado aqui. O cardeal foi um dos que ajudou a combater o incêndio em 1997 que afetou a catedral. Em junho de 2015, o Papa Francisco visitou a capela onde fica o Santo Sudário para momento de oração. Esta foi a última exposição da relíquia com a presença do Papa. A Catedral de Turim, dedicada a São João Batista, preserva obras de arte e expressões da fé cristã. Verona é uma das principais cidades da Itália. O município possui quase 300 mil habitantes, além de um fluxo intenso de turistas. Verona possui atrativos turísticos conhecidos mundialmente, como a Casa de Romeu e Julieta e o Coliseu, hoje um dos principais palcos de apresentações artísticas do mundo. Verona está localizada no norte da Itália. O município possui cerca de 300 mil habitantes. A cidade é conhecida pelas belezas arquitetônicas e naturais. O rio Adige banha Verona, considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Verona é um município com mais de 2.000 anos de existência. Os primeiros estudos indicam que a cidade foi uma colônia romana em 89 a.C. Verona encanta pela gastronomia, como a pizza tradicional picante com queijo, tomate e cogumelos. Verona conta com escola pública limpa e bem conservada. A cidade tem feirinhas a céu aberto, um chapéu cabe muito bem. Verona possui uma das mais históricas arenas, onde nos primeiros séculos do cristianismo, espectadores vinham de várias partes da Europa para assistir aos gladiadores. A Arena Coliseu de Verona, aqui na Itália, foi construída no século I d.C. Foi parcialmente destruída em um mega terremoto que aconteceu aqui na região em 1117. Foi reconstruído no período renascentista e desde 1913, esta arena é palco de concertos internacionais. Verona é um dos locais onde se passa a história da peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare. A vila onde Julieta morava recebe turistas que colocam papeizinhos, cadeados e lembranças nas paredes. Uma forma de mostrar e demonstrar carinho pela pessoa amada na capital dos namorados. Verona dos namorados e dos casados é encantadora. A leste de Verona, no nordeste italiano, está a cidade de Veneza. A cidade, famosa pela beleza peculiar, está situada sobre um grupo de 117 pequenas ilhas. Veja a seguir, logo após o intervalo, no Jornal da Vida.